Olá, sou a José Depraz, sou psicóloga clínica e no vídeo de hoje eu vou falar sobre mentira. Vamos tentar entender um pouco mais sobre isso. Por que algumas pessoas mentem tanto? É comum escutarmos relatos de desconforto que algumas pessoas sentem, e esse desconforto ele vem como raiva, como tristeza, como sensação de menosprezo, com sentimentos de humilhação, com falta de respeito e por aí vai. Isso por se relacionarem com pessoas que mentem, porque a mentira ela gera discórdia, causa brigas, destrói o amor, destrói as pontes do entendimento e afeta a credibilidade e pode levar a pôr um fim no relacionamento. Pessoas com essa desordem não têm um nível adequado de consciência, já perderam a dimensão da realidade. O que eu penso sobre isso é que não devemos nos deixar afetarmos pelas mentiras dos outros, porque isso é um sintoma do outro, é um problema dele ou dela. Difícil isso, né? Mas pensando assim, dói menos. A pessoa que mente é quem precisa ser conscientizado, que isso é algo que faz mal a outras pessoas, porque mentir é um comportamento inescrupuloso, é um padrão de comportamento desadequado. Algumas pessoas podem mentir com mais frequência do que outras devido a uma combinação de fatores psicológicos, emocionais, sociais e situacionais. E quais são as razões para isso? O hábito de mentir, ele pode se desenvolver ao longo do tempo, especialmente se a pessoa percebe que mentir é uma maneira eficaz de evitar consequências negativas, talvez por obter vantagens ou para evitar conflitos. Se alguém cresceu em um ambiente onde a mentira era tolerada ou mesmo recompensada, isso pode contribuir para padrões de mentiras persistentes. Algumas pessoas podem mentir com mais frequência devido a características de personalidade, como, por exemplo, baixa empatia ou falta de um forte senso de responsabilidade moral. Isso pode levar à manipulação de informações para benefício próprio, sem considerar as consequências, né, para os outros. Indivíduos que têm uma forte necessidade de controle sobre situações ou sobre a forma como são percebidos pelos outros podem mentir com mais frequência. Isso para manter uma imagem ou uma narrativa específica sobre si mesmos. Algumas pessoas podem recorrer à mentira como uma forma de evitar lidar com emoções difíceis, como vergonha, culpa, medo ou tristeza. Mas nesse caso, né, seria tão melhor se trabalhasse essas emoções, né, ao invés de mentir para poder encobri-las, né? A mentira pode servir como um mecanismo de defesa para proteger a autoestima ou evitar confrontos emocionais. Indivíduos que têm uma necessidade intensa de serem vistos de maneira positiva pelos outros podem mentir, acredite, para criar uma imagem idealizada de si mesmos ou para obter essa aprovação e essa admiração do outro. Algumas pessoas podem mentir repetidamente como uma forma inadequada de lidar com desafios, com conflitos ou situações estressantes. Em vez de enfrentar os problemas, elas recorrem à mentira como uma estratégia evasiva. As pessoas também podem mentir para si mesmas ou para os outros
como uma estratégia de enfrentamento para evitar lidar com essas emoções desconfortáveis. É importante ressaltar que cada caso é único e as razões pelas quais uma pessoa pode mentir com mais frequência pode variar amplamente. Além disso, fatores como o contexto social, o histórico de vida, os traumas passados e outros elementos, eles também podem influenciar o comportamento de mentira de uma pessoa. E quando comportamentos de mentira compulsiva ou manipulação da verdade fazem parte de padrões mais amplos de funcionamento de uma pessoa, isso pode estar ligado a certos transtornos psicológicos. Sabe-se que as principais causas da mentira patológica são decorrentes de traços de personalidades, problemas nas relações familiares e experiências estressantes ou traumáticas. Como, então, como funciona a mente de uma pessoa mentirosa, né? Pessoas com essa desordem não têm um nível adequado de consciência. Chegam a perder a dimensão da realidade, tendem a misturar fantasias e fatos da vida real, em suas histórias e em sua própria mente. A psicanálise, ela vê a mentira como uma expressão das complexidades psicológicas e emocionais do indivíduo. Isso inclui entender por que uma pessoa pode sentir a necessidade de mentir, quais são os conflitos internos, né, que podem estar envolvidos, e como essas mentiras afetam a percepção da realidade e dos relacionamentos. O trabalho terapêutico pode ajudar a explorar essas questões e ver quais são os aspectos mais profundos, né? Ajudar a compreender melhor os motivos subjacentes, né? Esses motivos ocultos que estão encobertados, que estão levando o indivíduo a mentir. Lembrando que o pior estrago que uma mentira pode provocar é quando ela é descoberta. Não importa o tamanho da mentira e nem os motivos que levaram a pessoa a mentir. A pessoa mentirosa passa a ser vista com desconfiança, perde a credibilidade. Então é um ponto forte aqui para quem tem o hábito de mentir pensar sobre isso, né? Então, por hoje é isso que eu queria trazer, essa reflexão sobre a mentira, tá? E te peço, se gostou do vídeo, dê o seu like e obrigada por assistir até o final.